O Gugu manifestou em vida a vontade de doar todos os órgãos e a família dele atendeu. Os órgãos já foram removidos e devem beneficiar dezenas de pessoas. O repórter Tiago Eltz está na Flórida e traz outras informações. Tiago. Oi, Tadeu, Poliana, boa noite a todos. A cirurgia para retirada para o transplante dos órgãos começou às 4 da manhã de hoje e se estendeu por mais de 6 horas. Na nota que a assessoria de imprensa divulgou, eles contam que a família questionou os médicos daqui se seria possível levar alguns órgãos para o Brasil para serem doados lá. Mas isso não é possível por conta da distância e da legislação. Os órgãos serão doados aqui nos Estados Unidos e devem ajudar até 50 pessoas. O corpo de Gugu está agora no que é o IML daqui para passar pelos últimos exames e só depois disso o processo de repatriação do corpo deve começar, a preparação para o traslado para o Brasil. Em São Paulo, ele será velado na Assembleia Legislativa e parte do velório será aberto ao público. A família não sabe ainda quanto tempo vai levar até que o velório aconteça, até que o corpo chegue ao Brasil, mas também já sabe que o sepultamento vai ser no cemitério Getsemane, no Morumbi. Hoje, os 3 filhos de Gugu usaram as redes sociais para agradecer o apoio e o carinho de todos. O filho mais velho, o João Augusto, escreveu: "Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações." Gugu passou os últimos momentos aqui na Flórida, com a família, na casa deles, exatamente do jeito que eles tinham escolhido viver. O refúgio que a família de Gugu escolheu fica numa região da Flórida muito diferente das cidades brasileiras. E não é só por causa da infraestrutura planejada, de espaços bem cuidados, não é por causa da Disney, que atrai milhões de brasileiros, mas por causa do que se vê nas ruas, ou do que não se vê, pessoas. As cidades no entorno de Orlando são formadas por centenas de condomínios fechados. De alguns anos para cá, muitos brasileiros famosos, incluindo Gugu, começaram a buscar essa tranquilidade em uma cidade específica, Celebration. O apresentador fazia coisas aqui que só o anonimato permitia. Eu vou entrar numa garagem agora, numa casa, para ver quais são os preços e o que tem para vender. Andando por essas ruas aqui, às vezes a gente tem a impressão de que está dentro do cenário de um filme americano. Isso não é tão por acaso assim, não. Celebration é uma cidade que foi construída pela Disney. Tem muita gente que tem casas aqui, que vive por aqui, né? Ludi Baricelli, Gugu, Silvio Santos, Jorge Ben. Kiko conhecia Gugu desde quando era um pré-adolescente, quando ele e os irmãos formavam o KLB, a banda que foi sucesso no começo dos anos 2000. Ele anunciou pela primeira vez o KLB para o Brasil. A partir de então a gente começou a frequentar o programa dele, né, quase que toda semana. Na última vez que falou com Gugu, eles planejaram um encontro que nunca aconteceu. E me lembro de uma foto que ele postou andando de bicicleta, né, no Celebration. Eu falei, pô, conheço esse lugar, hein? A gente precisa andar de bicicleta junto, alguma coisa assim. Os planos de Xande e Carla Pérez com o padrinho de casamento também foram interrompidos. O casal mora em Celebration. A Carla está muito abalada. Conversaram sobre possíveis planos da gente passar o Natal junto, perguntou se a gente ia estar o Natal lá, em Orlando. E eu acho que até por isso mesmo está sendo tão difícil para todos nós. Gugu também era o padrinho da filha do casal. A gente não entende, a gente fica sem entender, cara, né? A gente sente que era cedo demais. Depois de Celebration, a família de Gugu mudou para uma cidadezinha vizinha, Windermere. O novo condomínio trazia uma comodidade a mais na vida americana. Fica a 5 minutos de carro da escola dos filhos de Gugu. Aqui, os 3, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas, Sofia e Marina, de 15, levavam uma vida comum, como os adolescentes da cidade. Não tinham o assédio por serem filhos de Gugu. Discrição também é uma das características da mãe das crianças. Pessoas que conhecem Rose de Mateu aqui demoraram muito tempo para saber que ela era companheira de Gugu, mesmo quem a via sempre na igreja. Eu só fiquei sabendo depois que eu fui visitá-la. Lécio Dornas é o pastor da Igreja Batista que Rose passou a frequentar há alguns anos. Veio participar de um culto, já foi ali, ficou impressionada, foi tocada, sentiu-se bem, né? Já nos procurou, participa todos os domingos de manhã. Todo domingo de manhã, todo domingo. E foi para o pastor uma das primeiras ligações de Rose logo depois do acidente. Imediatamente ela
ligou pedindo oração, muito já nervosa, chorando, impactada com o que estava acontecendo, né? Não foi só para mim, já colocou num grupo de mulheres pedindo oração. A igreja fica a menos de 10 minutos do condomínio onde a família mora. Eles já estavam aqui há alguns anos, mas 4 meses atrás mudaram dentro do condomínio mesmo. A casa nova é essa. Tem quase 700 metros quadrados, 2 andares e um pé direito alto. Essa casa aqui fica no mesmo condomínio, é vizinha da casa do Gugu. As casas aqui seguem um padrão parecido, elas são grandes, mas têm plantas diferentes. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia da altura que o apresentador caiu. Daqui onde eu estou até o teto, até onde estão as saídas de ar-condicionado ali, são 3,60 metros. De acordo com a nota oficial da assessoria de imprensa do apresentador, ele havia entrado no forro da casa para fazer algum reparo no ar-condicionado. O piso do forro é de gesso, não suporta o peso de uma pessoa. Para caminhar ali em cima, é preciso pisar nas vigas. Não se sabe o que aconteceu, mas Gugu caiu pelo gesso, um andar para baixo. Guilherme Lipski é um neurocirurgião brasileiro chamado pela família para acompanhar Gugu no hospital. E aí, numa altura de 3,5 metros, 4 metros, caindo em pé um adulto, a gente espera uma fratura de calcanhar, eventualmente uma fratura de bacias, mas nunca bater a cabeça diretamente, não é? Então, para ter acontecido o que aconteceu na gravidade, eu acho que ele deve ter desfalecido num dos momentos iniciais da queda. Possivelmente bateu a cabeça contra o teto, e aí desfaleceu e caiu sem defesas. Com a queda, Gugu fraturou o osso temporal direito, o que causou uma hemorragia meningiotraumática. O sangramento se espalhou ao redor do cérebro. A maioria dos protocolos de atendimento de trauma internacionais dizem não investir. Porque se você investe e você faz medidas, vamos dizer, heróicas, você acaba acarretando um sofrimento muito grande para o paciente, que vai ficar meses internado em coma grave, a chance de morrer é alta, e se não morre, há uma chance muito grande de entrar em estado vegetativo persistente. Depois de 2 dias, foi confirmada a morte encefálica. Na dor da família, a solidariedade. A decisão de doar os órgãos respeitou uma vontade de Gugu. Havia o desejo da família de doar o coração para um brasileiro, não é? Mas infelizmente isso não é possível, porque o tempo de transporte seria demasiado longo e a chance de se perder o órgão seria grande. O coração e outros órgãos foram doados e até 50 americanos podem ser beneficiados. Na última quarta-feira, Gugu repetiu uma rotina que fazia há anos. Quando teve um tempo livre, voou para ficar com a família. Foi com os filhos e a companheira que ele passou seus últimos momentos. E a gente acolheu de surpresa, mas Deus estava cuidando da gente até nesse detalhe. Houve um último abraço na esposa, ou um beijo, houve um último beijo, um último abraço nos filhos, né? Houve um último encontro com aquele núcleo familiar tão importante para a nossa vida. Aqui no Brasil, nós conversamos com as pessoas que estiveram com o Gugu antes da última viagem para os Estados Unidos. São funcionários e amigos que conviviam com ele no dia a dia e que contaram pra gente como era o apresentador na intimidade. A gente perdeu um cara que era muito importante, não somente para os artistas, né? Para a música brasileira. No palco, a homenagem dos amigos. Eu recebi essa notícia do Gugu aí, eu fiquei muito triste demais. Fora das câmeras ele era exatamente igual. Tava aquele astral, né? Sempre sorrindo, sempre brincando. Era inspirador assistir uma gravação ou participar de uma gravação. E ele se divertia muito. Ele tinha esse carinho com as pessoas, com a equipe sempre, sabe? Simpatia. Vivo para todo o Brasil! Todo mundo lembra do Gugu como uma figura alegre da TV. Mas essa não é uma história sobre o apresentador Gugu. Essa é a história do Augusto. É o Augusto que tem as falhas, o ser humano que sofre, que é pai, que é filho. Ele vinha com um boné branco, uma camiseta simples, nada demais, com uma bermuda, uma sandália. Desde quando ele frequenta a casa, ele sempre almoçava ou jantava um bacalhau. Ele era o aluno que chegava atrasado na faculdade porque já estava trabalhando. Contada por pessoas que conheciam o homem e não a celebridade. Era esse menino aqui, ele era
rapaz, gente. De terninho. De terninho, primeiro terno do Gugu, né? Esse é o escritório do Gugu em São Paulo. E o Fantástico veio até aqui e conversou com amigos íntimos do apresentador que contaram como era Augusto Liberato longe das câmeras e revelaram uma paixão recente de Gugu. Ele estava se transformando num artista plástico. Ele foi num cruzeiro e tinha um quadro desse, mas muito grande, feito com rolhas. E ele gostou e ele começou a fazer. 3.597 rolhas. Os outros têm rolhas de 6.000 rolhas. Então, ficamos loucos atrás de rolhas, porque não tem, né, rolha assim. É muita, né? Muita rolha. O Newton trabalhou como motorista para ele por quase 25 anos. Mas, na verdade, era muito mais que isso. Motorista, assistente pessoal, amigo, confidente. O que mais, Newton? Um parceirão meu, assim, de trocar muitas ideias de tudo. E ele era muito mais do que o seu patrão. Muito mais. Eu já falei isso uma vez e posso falar. Passei muito mais tempo com ele do que com o meu próprio pai. Muito mais tempo com ele. Qual foi a última vez que você falou com ele? No dia que eu levei ele para o aeroporto. Na quarta-feira, no dia que aconteceu o acidente. Eu sempre descia do carro para ajudar a tirar a mala e tal. Aí ele olhou assim para mim. Aí ele deu um olhar. Foi diferente. Esse dia foi diferente. Ele olhou para mim e falou: tá bom. Vamos falando, que nem ele sempre falava. Vamos falando, qualquer coisa você me chama. Aí eu: tá bom, patrão, boa viagem. Ele conta que Gugu era carinhoso com todo mundo. Adorava o contato com os fãs. Ele ganhava muito presente, né? Lembranças para ele. Ele guardava mesmo. Guardava. Que, aliás, ele não tratava como fãs. A Simone que o diga. Eu já nasci amando o Gugu. Eu lembro que eu levei um pintinho amarelinho e ficava lá no camarim dele. Ela criou um fã-clube para ele, mas quando conheceu o ídolo, acabou fazendo um amigo. Sabe aquela pessoa que é a estrela e apaga a luz para fazer a sua acender? É o Augusto. Ele faz você se sentir a estrela. Ele tem esse costume de presentear pessoas. E o Gugu, ele deu um jeitinho de pegar a foto das minhas filhas. E ele me surpreendeu com a foto das minhas filhas e um pano. Aquilo encheu meu coração de alegria. Ao longo dos anos, foram vários presentes. Como esse olho grego que ele trouxe para ela de uma viagem e até um carro. Nunca pedi nada pro Gugu, nada. Meu carro tem a assinatura dele, frente e verso. Mas essa não é a única homenagem com a assinatura dele. E aí eu fiz a tatuagem. Foi uma forma que eu vi de gratidão para com ele. Gugu é um pedaço de mim. Gugu faz parte da minha família. E a família era muito importante para ele. Os pais da Marcela e os do Gugu saíram da mesma aldeia em Portugal para morar na mesma rua em São Paulo. Seu pai, então, conheceu o Gugu pequenininho? Conheceu o Gugu pequenininho e a família inteira dele. E sempre falando muito da mãe. O amor que ele tem por aquela mãe é um amor, assim, que eu falo que são poucos os filhos que tem. Essa senhora que está aqui do meu lado é a minha mãe. Manda um beijo. Beijinho. Mesmo depois de se mudar para outro bairro, Gugu continuou frequentando a padaria dela. Sempre muito simpático, já ia pro lugarzinho dele dos pães. Quem parava ele conversava, comprava e ia embora. Simples, muito discreto. Quem também sabia dos gostos do Augusto é o Alex. Tinha sempre o bacalhau preferido dele, que sempre ele já vinha: Alex, você já vai me preparando aquele bacalhau, já sabia que é um bacalhau assado, né? Era o prato do Gugu, todo mundo sabia. É o prato principal, o bacalhau assado na brasa, que ele adorava. E ele ainda guarda no celular a última foto que tirou com o freguês. É uma foto na adega, né, que nós tiramos, ele escolhendo alguns vinhos. O Augusto gostava massa. 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 E o vinho, né? Um bom vinho, só que ele tinha a briga com a balança. Então a gente tem que tomar cuidado. De família católica, Gugu era um homem de fé. Eu me lembro a primeira viagem que eu fiz com ele em Jerusalém. Ele pediu: padre, você não me batiza? Eu falei: Gugu, você já é batizado, mas eu gostaria de fazer novamente lá em Jerusalém. Ele comentava comigo: sabe, padre, um dia eu quero ser pai. Então a maior alegria foi quando
nasceu o filho. E aí ele pediu, padre, você batiza. Eu falei assim, Gugu, você é o maior prazer. Mas antes de batizar o primeiro filho, João Augusto, Gugu entrou na igreja para batizar seu afilhado, Rian, filho da cantora Simone. Eu me lembro o dia que eu falei para ele, você vai ser padrinho. E ele falou, nossa, com maior amor, porque eu tenho um amor muito grande por você. Os dois são amigos de longa data, desde quando ela ainda era criança, no começo do Balão Mágico. Quando começou o Balão, a gente lançou o primeiro disco, aí a gente levou, e aí ele recebeu e ouviu na hora. Ele pegou, já colocou lá, ouviu na hora e ouviu Dança dos Passarinhos. E quando ele ouviu, ele falou, nossa, mas essa música é muito boa, eu vou gravar isso. E quem explodiu com a Dança dos Passarinhos foi ele. Que é muito Gugu, né? Muito, muito. As famílias foram vizinhas por muitos anos, antes dos Liberato se mudarem para os Estados Unidos. O João e o Rian têm 6 meses de diferença, né, meu filho? São 6 meses. A gente sentiu muito quando eles foram para os Estados Unidos, porque é muito perto os Todo nossos dia a gente condomínios. estava junto. Todo dia. Dindo amigo e Dindo linha dura. Como é que era esse Dindo rígido? Então, tipo, ele não deixava dormir tarde. Aí ele entrava no quarto e a gente fingia que tava dormindo. Aí ele saía e a gente acordava. O que você disse nessa despedida? Que eu sinto saudades dele, que, tipo, eu acho que a gente devia ter conversado mais. Se pra gente é difícil, eu imagino pra vocês. É bem difícil mesmo. Para quem conviveu com o Augusto, ainda é muito difícil entender. Tava aqui me controlando, difícil, né? Que a gente fica falando, vai passando um monte de cena na cabeça. Então, a vida com ele foi boa. É estranho falar foi, né? A vida com o Gugu é boa. Fica aqui um recado aos familiares, de coração, e aos amigos que amam o Gugu. Saudade, sim. Tristeza não. Como disse Santo Agostinho, só tem saudade quem ama. Só deixa saudade quem foi amor.